Fala pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão de aprender de verdade, né? Será que você aprende de verdade para você ter melhores resultados? Será que você se aprofunda no conhecimento como deveria? Então fica ligado com a gente até o final que você vai entender um pouco sobre esse assunto e eu tenho certeza que isso vai te ajudar no seu dia a dia. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e empreendedorismo. Esse aqui é o nosso canal no YouTube, aproveite, se inscreve, acione a sinetinha que assim que a gente colocar um conteúdo novo você é notificado. Aproveita e dá uma circulada geral lá nos outros conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito já de maneira imediata. Se você não me conhece ainda, abaixo tem uma relação de links onde você pode acessar e me conhecer melhor, né, entender a minha trajetória, os meus serviços, os meus produtos e a gente pode interagir da melhor forma possível. Tem o meu site, as minhas redes sociais e você fique à vontade para entrar, né, em contato naquilo que você achar melhor. Você pode colocar sugestões, você pode tirar dúvidas. Se você tiver algum projeto que você gostaria que a gente acelerasse e te ajudasse, entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito para você. Isso é muito mais do que dinheiro para a gente. O nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras e que as suas empresas tenham cada vez mais resultado. Então vamos lá à questão do assunto de hoje. Eu, ao longo dessa minha trajetória de empreendedor, de consultor, de mentor, de professor, eu tenho cada dia visto mais, né, as questões, né, de que as pessoas elas acham que sabem. Elas têm uma tendência de, né, entrar em contato com aquele conteúdo e, né, e gera aí uma ilusão de que tem um autoconhecimento. Elas acabam não se aprofundando muito. Elas leem um livro, elas fazem um treinamento, né, elas assistem um vídeo, né, e na verdade sai desse contexto, né, achando que é a pessoa, achando que é o cara, achando que já consegue fazer milhões de coisas. Isso é muito ilusório, isso é muito complicado, porque na verdade é muito superficial. As pessoas acabam nem colocando em prática e já acham que sabem muita coisa. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, porque os resultados aí nesse ponto eles são muito baixos, né? E com o tempo você vai largar aquela ferramenta, vai largar aquele conceito, porque você acredita que não funciona. E na verdade o que faltou? Faltou você se aprofundar mais nesse conhecimento, faltou você praticar mais, faltou você ter quilometragem daquele assunto. As pessoas elas começam a empreender e elas, na primeira dificuldade, elas largam, elas pegam uma ferramenta nova, começam a aplicar e aí verificam que não conseguem aplicar porque falta conhecimento e desistem daquele e acaba banalizando o assunto. São vários assuntos, né, que eu já vi ao longo dessa trajetória. Começou com a reengenharia, com a qualidade, com a ISO 9000, né, com a sustentabilidade que se banalizou completamente, sistema Toyota de produção, sistema Lean Manufacturing, né, agora com a inovação as pessoas não conseguem entender o que tem que ser feito para fazer inovação, com o empreendedorismo. Então todos esses assuntos a gente aprende de maneira superficial, a gente não se aprofunda e aí a gente não consegue realizar as coisas. A gente tem resultados baixíssimos por essa falta de aprofundamento. Eu dou aula, eu faço consultoria de qualidade já há muito tempo. E aí quando eu peço para as pessoas aplicarem Ishikawa, né, que é o diagrama causa e efeito, as pessoas aplicam de uma maneira superficial. Elas, né, e se dizem entendedoras do assunto. Né? Isso é um dos temas que eu pego por aí, né? Então falta conhecimento, falta essa humildade de querer se aprofundar mais, né, nos assuntos que são ali pertinentes ao teu negócio. Então cuidado com isso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que praticar, nós temos que nos aprofundarmos mais no assunto. É muito importante você ler os livros, é muito importante você fazer os treinamentos, mas mais importante do que isso é você colocar em prática, porque quando você só lê o livro, você tem conhecimento. Quando você pratica, você está em busca do aprendizado, tá certo? Então cuidado com essa relação, né? Leitura é muito importante. Eu vejo muita gente lendo livro uma vez por semana, mas você tem que pôr em prática aquilo que você está lendo. Você tem que pôr em prática aquele treinamento que você fez, aquele vídeo que você assistiu, aquele conceito novo que você aprendeu. Então isso é muito importante. Você tem que ler as diversas opiniões, você tem que, né, as opiniões contrárias para entender por que aquela pessoa está pensando daquele jeito. E você tentar colocar aquilo em prática o quanto antes, certo? Eu sempre gosto de falar muito do ciclo do aprendizado. O ciclo do aprendizado ele tem 4 etapas. Primeiro é teoria. E teoria, né, é muita teoria. E depois você colocar isso em prática. Colocar em prática é mão na massa. É ir lá e fazer aquilo. Quando você coloca a mão na massa, você começa a ter as experiências. E eu não estou falando para colocar a mão na massa uma única vez. São várias vezes. Porque, né, um dia vai estar de um jeito, outro dia vai estar do outro dia vai estar de completamente diferente. Então aí você começa a ter as experiências, você começa a ter contato ali com a realidade das coisas. Esse contato com a realidade, essas experiências vão te dar o quê?
vão te dar as verdadeiras competências, né? E aí você vai entender por que a teoria é daquele jeito, por que a teoria foi colocada daquele jeito. Por último, o quarto passo para você aprender de fato é você começar a ensinar as pessoas. Esse é o ciclo do aprendizado: teoria, prática, experiências e ensinar. Isso é muito importante para você criar base, para você criar, né, para você solidificar esse conhecimento. E solidificar esse conhecimento significa que você aprendeu, colocou isso em prática e de fato você consegue fazer aquilo. Cabe para todos os assuntos. Tá? Empreender é aprendizado todos os dias. Aprender todos, não tem essa história, não gosto de finanças, tem que aprender. Mesmo não gostando, porque é parte importante do cenário de um empreendedor é a questão das finanças, da organização das finanças. Então você tem que colocar isso em prática, certo? É difícil? Claro que é. Mas você tem que se aprofundar, você tem que conhecer, você tem que entender e praticar isso, que é muito importante. Eu gosto sempre de colocar um assunto, né, que eu passei, né, ISO 9000 geralmente é um transtorno, né? As pessoas acham que fazem ISO 9000, né, só véspera de auditoria que se faz ISO 9000, né? ISO 9000 é uma certificação, né, onde a empresa ela é verificada se o que de fato ela escreveu nos procedimentos são aplicados. Basicamente é quem não conhece. E aí sempre fica aquele caos, né, véspera de auditoria. 2 semanas antes ninguém faz mais nada ali na empresa, só prepara a empresa, só maqueia a empresa para preparar para o auditor. Eu sempre digo que, né, um finge que faz e outro finge que acredita que está sendo feito. Né? Eu não sei quem é pior, né? Se é a empresa que está fazendo aquilo ou se é o auditor que acredita que está sendo feito aquilo. Então, uma das empresas que eu trabalhei, né, os gerentes, a direção toda se juntou e nós entendemos naquela época que nós deveríamos fazer as 9000 todos os dias. Os procedimentos que estavam escritos devem ser aplicados todos os dias. Esse é o conhecimento que a gente entendeu. E a gente começou a colocar aquilo em prática. Todos os dias a gente aplicava ISO 9000. Todos os dias. Sem, né, durante dois anos foi feito. E aí quando foi feita a auditoria, né, o auditor veio, e aí eu me lembro muito bem disso. Preciso auditar tal área. Eu falei assim, não, fulano de tal, pode ir tal local lá, o Cicrano está te esperando. E ele tomou um susto, falou assim, como, você não vai me acompanhar? Eu falei, não preciso. Tá todo mundo treinado, tá todo mundo em ordem, né? E ele achou aquilo muito estranho, né? Não estava acostumado com aquilo. E aí, de fato, ele foi ao departamento e deu tudo certo, né? Como estava dando certo sempre, todos os dias estava dando certo, né? E aí depois a gente virou referência para esse consultor em termos de aplicação de ISO 9000. Olha que coisa interessante, né? Teoria, prática, execução, experiências. E aí nós passamos a ensinar aquilo para o grupo inteiro. Outra coisa que eu gosto sempre de colocar, culinária, né? Aprendizado. Como é que eu aprendo a cozinhar? Fazendo. Tá certo? Eu pego as referências, eu pego as técnicas, eu pego as receitas e eu só consigo aprender aquilo se eu colocar em prática. No começo sai diferente, sai estranho, sai salgado, sai doce, sai sem tempero, mas com o tempo eu vou adquirindo, né, os conceitos certos, o aprendizado correto, a forma de se fazer correta, e aí com o tempo eu vou virando expert, ao ponto de ensinar outras pessoas. A mesma coisa, outro exemplo que eu gosto de dar é a questão de arte marcial. Só se aprende arte marcial praticando. Tá certo? Tem os livros, tem as teorias, tem, né, as pessoas explicando como é que faz cada uma das técnicas, mas eu só aprendo fazendo. Esse é o conceito que eu queria passar para vocês. Então aprendam de verdade. Como? Pegando aquela teoria, pegando aquela técnica e executem no seu dia a dia. Empreender é isso, galera. Empreender é sair do zero fazendo as coisas, pegando as referências, pegando os conteúdos e indo lá e fazendo. Isso é muito importante. Então busquem isso cada vez mais. Né? Dessa forma vocês vão ter cada vez mais resultados com propriedades, resultados com sustentabilidade e não aquela coisa de uma hora dá certo, outra hora dá errado, outra hora dá certo, porque a gente fica na superficialidade, a gente não entende como funciona corretamente as ferramentas, os conceitos. Se aprofundem, né? Aquela frase famosa, né? Só sei que nada sei, ela é importante para você entender que você tem que buscar conhecimento todos os dias. Todo momento é importante você buscar conhecimento e praticar esse conhecimento, porque não adianta nada buscar conhecimento e ficar para você, ficar parado, ficar lá, né? Ele vai se perder ao longo do tempo se você não praticar. Então pratique isso, para você ter melhores resultados. Você buscar melhores resultados dentro da sua vida profissional, dentro da sua empresa, onde quer que seja. Por hoje é só, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, né? Se gostou, dê um joinha pra gente, isso é muito importante para o nosso canal. Aproveita também e dá uma compartilhada geral aí nas suas redes sociais. E relembrando que abaixo aqui tem um link para você fazer o seu perfil empreendedor.
entre lá e, né, descubra de que momento que você está, né, um diagnóstico empreendedor para você. Também tem um outro link para você, né, acessar um e-book de gestão do tempo. Então acesse lá, isso vai te ajudar muito a organizar o seu dia a dia, para inclusive você buscar novos aprendizados. Por hoje é só, como eu falei já, um meu muito obrigado e até a próxima.